Fala, seus apologetas de Twitter, eu sou o João Arruda e tô aqui com o meu brother, João Marcon. Aquele soquinho, João. E aí, Dil? Tava com saudade? Bom demais, Bom demais gravar em estúdiozinho, voltamos, né? Parado. E esse episódio tá especial demais. O primeiro episódio da Apollo 24, nosso convidado de hoje aqui. A gente não tem nem roupa, né, Dil? Não tem. Pra conversar com ele. Porque não tinha outra pra vestir. Mas então eu quero agradecer você que chegou. Se você é novo aqui no MJCast, já se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like. Se você veio pelo nosso convidado, seja muito bem-vindo. Tem muito episódio legal pra você assistir aí atrás. A gente teve a Apollo 23, muitos convidados assim interessantes também já passaram por aqui. Então se inscreve, deixa esse episódio chegar mais longe e vamos já apresentar o nosso convidado ou vamos rodar aquilo que você gosta de falar? Roda a vinheta, né? Aí não dá pra desvalorizar o serviço do filme. A gente mudou a intro, mas a vinheta tem que manter, não tem jeito, né, João? Então a gente tá na fase da Apollo, né? Todo ano a gente grava com todos os convidados da Apollo, então pra gente é um privilégio. Nossa, é bom demais. Então esse ano não é diferente, 2024. E estamos hoje com um cara que, pelo amor de Deus... Posso apresentar, então? Apresenta, por favor. Como o João diz, doutor, aqui tem uma licença poética, tá? Uma salva de palmas pra ele, Roberto Covolan. Que isso? Doutor Roberto, é um prazer ter o senhor aqui com a gente, né? A gente já teve o contato ali na igreja, ali no papo de mesa, ali, né? Na janta, mas vamos ter esse tempo agora de conversar. Prazer é meu, queridos. Tenho certeza que esse papo aqui vai ser muito bom, muito quente. Vamos lá. Legal. Bora. E só para introduzir aí o tema, né, que o doutor abordou aqui na Apollo, a gente vai permear isso um pouco aqui na conversa. Ele falou um pouquinho, se você não teve na Apollo, vigia, meu irmão, perdeu, né? Foi sensacional. Meu Deus do céu. E a palestra do Dr. Roberto foi sobre cientista bom é cientista ateu? Vamos começar com essa só para responder, depois a gente entra na história do doutor. Bora. Então responde essa para nós, doutor. Cientista para ser bom, tem que ser ateu ou não? Isso aí é uma falácia, como que é? Não, gente, existe um aspecto que é o seguinte, a mídia fabrica, não é, muitas figuras, não é? E não sei se vocês sabem, mas grande parte das pessoas dos meios de comunicação, elas próprias que trabalham nos meios de comunicação, são ateias. Então, é mais fácil, digamos assim, é mais natural, por inércia, darem ênfase a esse aspecto, né? Entendi. Então, há muitas figuras que a gente vê em relevo aí, são figuras que de fato são pessoas ateias, né? Mas eu mostrei, né? Existe uma análise que um pesquisador fez de 100 anos de prêmios Nobel, de 1901 a 2000, e os ateus ganhadores de prêmios Nobel nesse período foram apenas e tão somente 10%. Olha só. Ou seja, dos 700 casos analisados, cerca de 90% tinham algum tipo de filiação religiosa, sendo que desses, 65% eram cristãos. Olha só. Portanto, isso é uma falácia, tá certo? Então, como em geral, não é, a gente enfatiza sempre que a ciência depende de comprovação com base em dados e tal, então estamos oferecendo aqui alguns dados, né? Em 100 anos de prêmios Nobel, 65% dos ganhadores eram cristãos e 10% apenas eram ateus. Olha só, essa informação quebra muitos paradigmas. E não é divulgada, né? Pouca gente sabe disso, né? Isso que é interessante falar. E do seu pensamento, qual que é a sua opinião? Assim, por que a academia ou a ciência tende a ir por esse lado de ocultar isso? Qual que é o processo que leva a isso? Né? Não, você sabe, assim, na minha experiência acadêmica, o que eu percebo é que grande parte das pessoas, dos pesquisadores, cientistas e tal, grande parte deles hoje em dia são pessoas que não se dão ao trabalho de pensar a respeito disso, não refletem a respeito disso. Veja, a gente vive um período hoje em dia em que as pessoas
elas têm bem menos formação filosófica, humanística do que tinham no passado. E tendem a ter, digamos assim, uma atuação muito mais técnica. Não é? Verdade. Então, você vê aquele tipo de cientista que você tinha no século XX, por exemplo, né? Se pegar os grandes cientistas, próprio Einstein, e pega Heisenberg e outros, né? Você via ali pessoas com formação filosófica e na obra deles, algumas coisas que eles escreviam, um conteúdo filosófico considerável. Ou seja, eram pessoas que refletiam a respeito, enfim, de outros aspectos da vida que não fosse só ciência. Não é? Faziam ciência nos seus artigos científicos e tal, mas com relação a outros aspectos, eles, enfim, também consideravam, né, outros aspectos da vida. Hoje em dia o pessoal é muito mais técnico. Fazer ciência é uma atividade extremamente difícil. Você conseguir produzir conhecimento científico original é algo extremamente difícil. E o que eu percebo é que as pessoas elas se entregam inteiramente ao trabalho e descartam outras dimensões da vida. Inclusive, assim, não é raro que as próprias vidas pessoais, vida familiar e outros lados, né, da vida das pessoas seja prejudicado por isso, pela carreira científica. Não é? E o que acontece em geral, então, é que essas pessoas simplesmente a postura delas é de indiferença em relação a esse assunto. Ou seja, o que eu estou dizendo, tentando dizer, na verdade, é que simplesmente isso não faz parte da preocupação dessas pessoas, grande parte delas, né? Agora, há aqueles que não, que refletidamente são ateus, e há aqueles que creem também, não é? Sim. Então não pressupõe, né, que a partir do momento que a pessoa cria, ela não pode praticar a ciência, né? Não, claro que não, porque, assim, inclusive, uma coisa que a gente destacou é que a origem da ciência moderna, né, quando a gente fala a ciência quando surgiu ali, com Galileu Galilei, Copérnico, né, outros personagens importantes, Kepler, o próprio Newton, enfim, maior parte desses pioneiros da ciência eram pessoas de fé, não é? E ao longo da história continuou sendo assim. Muitas pessoas do campo, do próprio campo eclesial, não é? Eram pessoas que também se dedicavam àquilo que na época era chamado de filosofia natural. E, portanto, eram clérigos e, digamos, investigadores da natureza ao mesmo tempo. A ciência, uma boa parte do tempo, desenvolveu-se assim, não é? E, portanto, não havia incompatibilidade nenhuma. A gente até teve um convidado, eu acredito que foi o Tasso Licurgo, que também é muito, né, envolvido ligado nessa na ciência, questão da religião. Ciência. E ele falou que o Newton, né, tem mais escritos a respeito de religião teológicos, né, do que da própria ciência propriamente dita. É verdade, tem umas especulações bacanas. Não era muito ortodoxo, né? Viaja um pouco. Eu até fiz uma anotação a respeito do que o senhor falou, do que você falou durante a palestra, que eu achei muito interessante, é uma frase forte, que diz assim: o cristianismo forneceu tanto a estrutura intelectual quanto os motivos fundantes para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, que corrobora um pouco do que o senhor acabou de falar, né? Que no início ali da ciência moderna estava muito ligado, né? Muito entrelaçado com a religião. Aí já vamos entrar na sua história, mas já linkando essa pergunta, qual que foi esse momento de ruptura, assim, que rompeu a religião com a ciência, e se isso foi intencional ou foi algo gradativo, assim, orgânico? É simplista dizer que foi o iluminismo ou é um processo muito maior do que isso? Porque o senhor falou de um grupo ali que se... Não, envolve essa transformação de pensamento, né, que foi acontecendo, a emergência, né, do iluminismo, e de certa forma, quer dizer assim, a base disso procede do campo científico, né? Essa ideia de que você poderia, com o uso da razão, descrever a maneira como o universo funcionava e tal, não é? Então, essa ênfase no uso da razão, no racionalismo, né, que é uma característica do iluminismo, de certa forma, à medida que esse movimento emerge, ele meio que vai apagando
as pistas da sua própria origem, Uhum. que ficaram lá para trás, foram esquecidas e, de certa forma, um pouco apagadas, né? Certo. Então, essas origens cristãs, né, ou os aspectos do cristianismo que influenciaram o surgimento da ciência moderna, acabaram meio que sendo relegados e esquecidos, Certo. quem sabe deliberadamente esquecidos. Entendi. Não foi algo natural, orgânico, assim. Mas, enfim, tem um movimento complexo aí que é o seguinte: ao mesmo tempo que a igreja, a instituição, ela ajudou o empreendimento científico a se desenvolver ao longo do tempo e as universidades nascentes e tudo isso acontecendo, ao mesmo tempo ela estabeleceu uma espécie de controle sobre o campo. Certo. Não é? E esse clérigo naturalista, digamos assim, era uma espécie de um ser híbrido que não era um cientista profissional. Certo. E à medida que houve uma profissionalização do campo, aqueles que eram, digamos assim, vamos chamar de cientistas puros, digamos Certo. assim, começaram a sentir a necessidade de haver um afastamento desse campo e de providenciar, assim, uma maneira de que a igreja não exercesse tanto o controle que exercia. Bom, aí houve um grupo, né, isso é identificado na literatura, né, na Inglaterra, um grupo que tinha, assim, acho que a figura mais proeminente, Thomas Huxley, né, o chamado Bulldog de Darwin, e esse grupo era o chamado do The Club X, né, Os X-Men. os X-Men, né? O grupo X, né? E esse grupo ele se reunia mensalmente, né? E eram membros da Royal Society, né? Que é a principal instituição científica da época. Que foi fundada por cristãos. Né, que foi fundada por cristãos. Eles faziam quase uma igreja celular, né? Ao reverso, no multiverso. E eles, esse Clube X aí, eles deliberadamente, não só isso, né, mas uma das coisas nas quais eles militaram foi justamente esse aspecto de ter a ciência voltada e exercida só por cientistas, não é? E colocando de lado a influência da igreja. E eles atuaram, né, por longo tempo, cerca de 30 anos, e eles foram bem-sucedidos nisso, não é? Porque ao longo da era vitoriana essa separação se dá, não é? Praticamente se dá. Mas nesse processo, o que acontece? Para contrastar, tá certo, com a visão daqueles que eles queriam colocar de fora, então criou-se um antagonismo, né? E muitas vezes o antagonismo envolve você atacar o outro e aquilo que o outro pensa, entendeu? E as crenças do outro. Certo. Isso você vê em outros setores da vida e acontecendo a todo tempo. Com certeza. Então atacaram. A fé foi muito atacada, entendeu? Como maneira de trazer, na verdade, a cultura científica como centro da vida e aquilo que organizaria e explicaria as coisas todas, né, e tal. Então esse movimento é um movimento muito forte, né? Certo. Mais tarde, né, ele vai inspirar autores que vão escrever obras, de certa forma, revisionistas, porque elas meio que reescrevem a história da relação entre a ciência e a religião, mas contando essa história na forma de um conflito, como se tivesse existido um conflito desde sempre. Desde sempre, entendi. E essa ideia, esse conceito, essa cultura de que a religião e a ciência se opõem e se opuseram desde sempre, então foi um mito construído e que de fato penetrou na cultura popular, tanto é que ele subsiste até hoje. Até hoje. Sim. Então você vê, os historiadores da ciência hoje reconhecem o papel que a própria igreja teve como instituição e do próprio cristianismo como visão de mundo, como ele foi importante por vários aspectos, não é? Para ser, digamos assim, o propulsor dessa nova maneira de investigar a natureza, não é? Que na época ali era chamada de filosofia natural e que a gente chama hoje de ciência.
mas essa história, né, inicial, originária, ela meio que foi esquecida, né, conforme a gente disse. Antes dessa deles se tornarem profissionais, né? Quer dizer, todo o movimento foi para ter carteira assinada, basicamente. O poder de uma carteira assinada. E aposentadoria, né? Foi tudo por aposentadoria, beleza. Mas nesse processo, antes disso, como que eles eram? Como que o cientista ele era visto como um filósofo, como um mago? Um mago? Não. A designação era essa, né? Essa área de investigação da natureza era chamada de filosofia natural. Filosofia natural. Então, eles eram filósofos dedicados a essa área da filosofia da natureza. Agora, a expressão cientista vai aparecer aí em meados do século XIX. Eu não estou me lembrando da pessoa que popularizou. Mas o pessoal vai pesquisar e deixar nos comentários aí. Isso. Mas é mais ou menos nesse período que vai acontecendo essa separação. Entendi. E eles passaram a usar essa designação. Eles viram profissionais da ciência. É isso aí. Vamos para a história, então. Depois a gente retorna aí para avisar pro pessoal. Você que veio para Apolo, mandou uma pergunta aí, tá esperando a gente fazer essa pergunta aqui? Vai ter esse momento da gente trazer as perguntas que não foram feitas lá no momento da palestra. Mas vamos para a história então, doutor Roberto, né? Conhecer um pouquinho, não vai dar para falar tudo, obviamente, né? Até porque vamos deixar para o episódio 2, né? Tem que descansar também. E para o episódio 2 aqui no MJCast também. Com certeza, né? Mas conta pra gente aí, você é nascido num lar que já é cristão, a gente fala aqui o berço é o Shaddai. O senhor nasceu no berço é o Shaddai ou não? Como que foi aí? Isso é bom. Gente, a minha família é de origem católica, né? Os meus 4 avós são de origem italiana. Então, a gente às vezes brinca, né? Fala assim, se você vem dessa cultura assim, tem uma espécie de herança cultural que ela traz vários elementos. Certo. Então, você gostar de massa, entendeu? Eu sou Marcon, italiano. Minha família é italiana. Pois Marcon italiano? E da mesma origem minha, que é do Vêneto. Esses nomes todos, né, que terminam com N, assim, são originários dali. Tá vendo? Por isso que eu gosto de lasanha, Gil. Descobri agora, você acabou de... Minha vida era uma mentira antes. É só por isso. Bom, vamos ver se vai checar tudo. Eu acho que não vai checar tudo. Mas olha, gostar de massa, gostar de vinho. Se eu falar, o pastor me demite. Tá? Torcer pelo Palmeiras. Palmeirense. Parece Itália, né? Não tem. Torcer pelo Palmeiras e ser católico. Aí já não. Perou, né? Quem sabe um dia. Mas eu tô brincando com o assunto, mas assim, isso é uma coisa que se chama herança cultural, entendeu? E vem tudo isso, e outras coisas mais, né? Vem no mesmo pacote, né? Você é bravo? Oi? Você é bravo? Porque normalmente... Minha avó era brava. Então, quando você vai crescendo, se desenvolvendo e tal, chega aí no período que você é jovem e tudo mais e tal, e começa a ganhar mais autonomia, ao mesmo tempo tem esse aspecto, né, de questionar os valores que você aprendeu na sua casa e tal. Isso acaba sendo importante, isso, né? Algumas coisas você mantém e outras coisas, eventualmente, você abandona. Esse é um processo importante, né, na formação do indivíduo. Certo. Aquilo que ele decide que são valores que ele, digamos, conscientemente assimila da educação que ele recebeu e outros que ele deixa. Às vezes pessoas fazem escolhas erradas, né? Abandonam coisas valores boas, importantes, né? E assimilam coisas que não são tão boas, né? Comigo talvez tenha acontecido um pouco isso, porque assim, a uma certa altura eu percebi que aquela prática religiosa que eu tinha e que ela era vazia de significado. Não é? Eu nem vou contar como eu descobri isso, porque são coisas assim muito... Enfim, em italiano eu diria assim, pazzesco, entendeu? Uma coisa... coisas tolas mesmo, assim. Mas o fato é isso, entendeu? Descobri que aquilo não tinha sentido. Então,
o que aconteceu foi que, gradualmente, eu simplesmente abandonei isso e, na verdade, assim, passei a viver uma vida de ateísmo prático. E, na verdade, eu julgava, então... Isso assim, o pessoal vai falar, vai para a universidade e tal coisa. Não é que tem várias coisas que acontecem na sua idade que coincidem com ser a idade que você está na universidade. Na universidade, faz sentido. E, então, nesse período, digamos, eu diria, se você me perguntasse, claro que eu sou ateu. Entendeu? Porque também a visão de mundo que você vai adquirindo, você vai aprendendo algumas coisas e você... parece que tudo aquilo faz sentido. Precisa entender, assim, precisa entender que para um ateu e para alguém que tem uma formação científica e tal, para ele aquele mundo faz sentido, aquela visão que ele tem, para ele faz sentido. Responde as perguntas que ele tem. Responde as perguntas. E uma das coisas que a gente sempre fala dentro da Apollo aqui é que às vezes a pessoa está dentro de uma bolha religiosa, é uma das intenções da Apollo realmente quebrar isso, né? E quando ela sai dessa bolha e vai para a faculdade, ela vê que existe um mundo, entre aspas, novo, né, acaba às vezes se deparando e abandonando aquilo, porque a igreja mesmo deu a estrutura de mostrar que o mundo não é essa bolha religiosa que a gente vive, né, que existem outros pensamentos e tal. Então a Apollo normalmente bate em cima disso também, né, dessa questão. Eu acho que é importante, assim, propiciar as pessoas, né, uma visão mais ampla do mundo, né? Assim, e compreender e poder assim consolidar as suas convicções. Não adianta ser dogmático e ficar, entendeu? E a coisa tem que ser significativa para a pessoa, entendeu? Tem que ter um significado real para ela, porque se não tem significado real, o que a pessoa está fazendo? Ela está cumprindo rituais, entendeu? É um mero ritualismo. E, portanto, é vazio de significado. E nessa fase da juventude, que coincide com a universidade, hoje eu acho que ainda mais, né, devido ao advento da tecnologia, globalização e tudo mais, uma resposta dogmática, simplesmente, isso aqui é porque é. Os adolescentes já não aceitam mais. Já tem aceitado qualquer resposta, né? Ainda mais com o chat GPT agora. É verdade. Mas continua, doutor, perdão. Não, então foi isso, entendeu? Assim, então... por um bom tempo, durante todo o meu período de graduação e tal na universidade, minha vida era uma vida de ateísmo e teria continuado assim, forever. Entendeu? Assim, Deus é que muda essa história. Veja, assim, eu não tinha nenhuma formação teológica para compreender o que veio acontecer. Entendi. Mas um dos pontos, digamos assim, que a gente entende e inclusive dogma dentro de certas denominações, não é? É que é Deus quem busca o homem e quem o resgata, não é? Agora, assim, dada a maneira como isso aconteceu na minha vida, eu desconhecia, digamos, essa visão teológica, mas eu não precisava dela e não precisei dela para saber mais tarde que foi exatamente isso que aconteceu. Certo. Porque se não fosse, digamos assim, uma ação de Deus na minha vida, jamais eu teria me voltado. Uma iniciativa dele na sua vida, né? Isso. Que na verdade acontece com todo mundo. Com certeza. Que de fato vem a crer, não é? Ele nos amou primeiro. Crer é dom de Deus. Sim. E só que assim, quer dizer assim, eu fui resistente até o último mesmo, até o último, entendeu? Assim, então eu não teria me voltado para a fé se Deus não me tivesse colocado numa situação em que eu não tinha uma outra saída. Entendi. O senhor quer contar? Quer contar a situação? Não precisa. Não sei. Pra gente seria. Não, a sua experiência de conversão. Então, mas, cara, assim, eu preciso dizer para você o seguinte: que eu nunca entendi, eu demorei para entender aquilo como conversão. Entendi. Demorei para entender, quer dizer, só muitos anos mais tarde é que eu fui entender aquilo que aconteceu, porque assim, isso aconteceu, eu não estava no âmbito, digamos assim, de uma instituição religiosa e cercado de contatos disso, daquilo, de forma que eu pudesse compreender, ser orientado nessa direção. Entendeu? Foi uma coisa assim, tinha
uma crise existencial e um fracasso pessoal em todos os sentidos, de forma tal que, enfim, não tinha saída. Minha única saída era Deus. Minha única saída era Deus. E eu acabei voltando para o catolicismo porque era o único referencial de religião que eu tinha. E fiquei um bom tempo no catolicismo. Até que depois teve outras circunstâncias. Terminei o doutorado, fui fazer um pós-doutorado na Itália e tal. Me afastei de novo do campo religioso e tal. E depois me afastei de vez. Aí, por um longo tempo, anos e anos, a minha vida espiritual era eu, Deus e a Bíblia, e minha Bíblia. E não tinha nenhuma vida assim, nenhum tipo de comunidade de fé. Comunhão com os irmãos, com a igreja. Não tinha, e não queria ter, e não queria saber de igreja. Não queria saber. Então, passei muitos anos assim. Eu sempre tinha... Para mim não existia essa conversa devocional, essas coisas. Entendi. Tudo isso eram conceitos que apareceram mais tarde, mas era exatamente o que eu fazia. Certo. Intuitivamente, digamos assim, entendeu? Então, de manhã, é isso que estou dizendo para vocês, entendeu? Era eu, Deus e a Bíblia. Entendi. E passei anos assim. Até que chegou uma certa altura que eu comecei a sentir necessidade de uma comunidade de fé, de ir para alguma comunidade. Entendi. E aí eu fiquei um tempo cogitando, sabe? E até considerei alguns casos em que, graças a Deus, eu não fui. Esse aí a gente deixa em off. Deixa em off. Ah, tá bom. E aí aconteceu de eu receber um convite. Tinha uma igreja batista lá no lugar que eu moro, né, próximo de onde eu moro, que o pastor ia começar uma pregação de uma série nova e era costume de eles fazerem convites quando ia ter uma série nova de pregações, e eu fui convidado para ir. Né? Que legal. Para ministrar? Não, para assistir. Assistir. Tá, entendi. E você lembra a sua idade nessa época? A minha idade? Bom, é só fazer a conta, mas assim, isso foi há 25 anos atrás. 25 anos atrás. E foi na igreja em que eu estou até hoje. Olha só. Então, e era uma igreja batista, e eu achei muito estranha aquilo, entendeu? E assim, fui e falei, nossa, não volto mais aqui. Mas aí eu voltei. Não resisti. No domingo seguinte. E depois voltei e fui voltando. O até hoje. O Santo foi trabalhando. Aí, assim, eu comecei a compreender algumas coisas, entendeu? E eu passei, assim, bastante tempo ali. Eu ouvia a pregação do pastor e saía dali, porque eu não tinha, assim, contato com ninguém. Certo. E aí eu ia ali, assistia o culto e ia embora direto. Mas muitas vezes eu saía, ia lá pro estacionamento, pegar o carro, mas às vezes eu não saía, cara. Eu ficava ali um tempão pensando a respeito das coisas todas que eu tinha ouvido, porque aquelas coisas tinham um impacto grande, sabe? Certo. E, assim, para mim, olhando para trás, sem sombra de dúvida, o que fez toda a diferença foi essa igreja específica para onde eu fui e na qual estou até hoje. E, especificamente, o pastor titular, quem era ele, a maneira como ele pregava, a coerência dele próprio com as escrituras, entendeu? Então, pessoa que eu respeito muitíssimo, admiro e estimo. A gente é amigo. Mandar um abraço, pode ficar à vontade. Nós somos amigos. É o pastor Fernando Leite, titular da Igreja Batista na Fonte, um grande amigo e uma pessoa admirável. Tem excelentes outros pastores ali. Então, é essa igreja, esse compromisso de pregar as escrituras de modo autêntico e estudado, entendeu? Meditado, refletido. É sistemático, né? E essa fidelidade com a palavra de Deus, porque assim, veja, bom, vocês sabem que em muitos lugares, muitas pessoas falam daquilo que está na cabeça dele. Sim.
Não é? Tira do não sei da onde. E muitas vezes Heresias 2:5. E muitas vezes quando se refere a textos bíblicos e tal, também a pessoa interpreta do jeito que ela acha que é aquilo. Não se preocupe com o contexto. Nada. Faz exegese nenhum. Não, mas ali assim, uma das coisas assim, que foi fundamentais para mim foi perceber a seriedade com que esses pastores encaravam as escrituras, a seriedade e o compromisso que eles tinham com aquilo, entendeu? Então isso fez toda a diferença. É por causa do seu contexto acadêmico, né? Você já tinha esse viés, né? Então... Com certeza. Cara, porque se não é sério, se não é um trabalho sério, tchau. Sim. Entendeu? Então, você vê como é que Deus trabalha, né? É interessante. Cada um, como você falou, né? A experiência é muito pessoal e muito legal, né? Você foi sendo trabalhado individualmente de uma forma íntima ali e depois gerou a necessidade, né? Ninguém falou, vem pra igreja. Como é que pode? Né? E foi... Que legal. E a gente vê muito isso, né? Os outros convidados do ano passado, da Apollo, eles também citaram. Acho que foi o próprio Tasso que a gente já falou aqui, que ele também era ateu. E foi assim, o processo de conversão dele foi mediante a palavra e convencimento quase de forma científica, vamos dizer assim, né? E foi muito interessante, enquanto tem outras experiências de outras pessoas. Assim, de maneira meio técnica, assim, olhando, analisando o texto, e aquilo foi tomando ele, né? Acho que a gente podia entrar no contexto acadêmico também. Né? Então, até era uma pergunta que eu ia fazer antes, o que tinha vindo primeiro, né? A ciência, entre aspas, né? Ou a fé, né? Mas então, pelo que você já contou... veja, assim, eu tinha uma cultura religiosa, né? Algum, digamos, embrião de fé é possível que existisse ali. Sim. Entendeu? Agora a ciência veio na adolescência. Isso foi uma coisa assim, curiosa para mim e muito, muito surpreendente, porque eu nunca fui um bom estudante. Não. Não era até então. Não era um bom estudante. E aí, eu me lembro assim, foi um negócio bem marcante que aconteceu, porque estava acontecendo uma feira lá na cidade, uma feira que tinha muita coisa e tal, e foi um dia que acabaram suspendendo as aulas, porque ia ter reunião de professores e tal e tal. Aí os colegas, o pessoal todo, saiu e foi para essa tal feira, que ficava ali perto. Mas eu estava sem grana, não tinha dinheiro para pagar para entrar, estava zerado. E eu falei, o que eu vou fazer agora então? Aí eu resolvi ir para a biblioteca da escola. Olha só. E fui na biblioteca procurar alguns livros e tal. E aí peguei uns livros que tinham a ver com física, com ciência, com umas coisas lá, e comecei a ler. E, cara, eu achei uns livros bacanas, sabe? Que, assim, contavam uma história, assim, e tal, sabe? Uns livros bem escritos e tal. Tanto é que teve alguns aí que depois eu fui atrás em sebo, tudo, para ter esses livros, sabe? Legal. Você lembra algum nome de algum? Cara, tinha um livro chamado E a Lucy Fez. Era assim, 3 pontinhos, E a Lucy Fez. E aí o subtítulo era O Romance da Astronomia. Que legal. E aí o cara pegava, entendeu? Começava lá desde os assírios, babilônicos, egípcios e tal, ia com toda a história, né? Tinha um outro livro que chamava O Livro da Natureza. E aí o cara pegava desde o começo enfim, de átomos, moléculas, isso, aquilo e tal, e ainda ia crescendo e se complexificando, então passando pela química e por tudo e tal. É um livro enorme, né? e na época teve uma coleção que foi publicada nos Estados Unidos, reproduziram aqui no Brasil, chamava Biblioteca Científica Life. Da Life. E parece-me, a editora, se eu não estou enganado, a editora José Olímpio, parece que ela chegou a ter problemas financeiros, porque ela publicou essa coleção, e era uma coleção assim, capa dura, uma coisa bem bonita, e o papel, sabe, do livro e tal, um papel, eu não saberia descrever, mas assim, luminoso, assim e tal, e colorido, e figuras. E eles tinham nessa biblioteca científica específico assim diversos temas. Então tinha, por exemplo, a matéria. Certo.
Então aí começava também, entendeu? Desde teoria atômica, desde os gregos e tal, e passando por tudo. Depois tinha outro lá, a energia, entendeu? E áreas assim, e explicando. Cara, esses livros eles eram bem legais, bem escritos, né, assim, para um público, né, assim, adolescente e tal. Acadêmico, né, mas jovem, assim, mas para jovem, entendeu? Mas para jovem conseguir entender a ciência de uma forma simplificada ali. Enfim, assim, mas tinha. E eu me lembro até hoje, cara, eu tinha 14 anos, eu me lembro até hoje, estava. Chega num. Várias coisas assim, eu ia entendendo, ia compreendendo, acompanhando. Eram coisas que nas aulas eu nem tinha estudado isso, entendeu? Mas você ia vendo aí, ia compreendendo, como é explicado, né? Até que chegou num capítulo assim, um dos capítulos finais de um desses livros, e o capítulo chamava O Fantástico Mundo do Dr. Einstein. Chamava isso daí. Os caras eram criativos, hein? E aí começava a falar de teoria da relatividade, essas coisas assim e tal. E de fato aí complicou, aí eu comecei a não entender direito, sabe, aquilo que eles diziam, né? Mas isso, então, o que aconteceu? Cara, sabe, esse é um aspecto importante. Quando eu comecei assim a perceber, e nota que isso não era um tipo de compreensão que eu adquiri na escola com um professor dando aula, certo? Não é? Não vou falar mal de professor, porque a minha vida inteira foi professor. Mas veja, assim, não foi lendo livros. Certo. Lendo livros sozinho. Parece uma conversão. Sozinho. Parece uma conversão. E é quase como se fosse uma conversão à ciência. Porque, de repente, cara, eu fiquei maravilhado que o mundo fosse daquele jeito. E essa questão que hoje eu estava tratando aqui, essa questão dessa racionalidade assim, embutida nos processos naturais, sabe? Sim. Então, eu fiquei encantado com aquilo, cara. Fiquei fascinado, entendeu? Eu era menino, fiquei fascinado com aquilo. Então, eu comecei a me interessar por essas coisas. Que legal. E aí, o que aconteceu? Eu lia, cara. Aí, assim, eu virei um cliente assíduo da biblioteca. Da biblioteca. E gastava bastante tempo lendo esses livros, né? Aí, o que aconteceu? Quando eu fui ter essas disciplinas de física, química e tal, eu tinha um tipo de bagagem que assim facilitava muito para mim, entendeu? Então, aí foi fácil. E para mim foi uma coisa surpreendente, porque, como eu disse, eu que não era um bom estudante, então, de repente, nessas disciplinas eu era o melhor aluno. Olha só. Mas não era o melhor aluno porque era lá assim, estudioso, do tipo CDF, entendeu? Não estou querendo criticar quem estuda, mas enfim, mas não era assim. Era outro tipo de conhecimento que você tinha. Cara, era um negócio que eu curtia, entendeu? E tive, assim, também bons professores. Era escola pública, mas naquele tempo, assim, tinha bons professores e o pessoal estudava. Eu me lembro que era comum a gente sair da escola e reunia em grupinho e ficava estudando, resolvendo exercícios e tal. Parecendo o João, né? E esse contexto aí é já em Campinas? Não. Minha cidade natal é Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. Eu ia falar muito de Santa Bárbara. Então, e a gente, nessa altura, eu trabalhava durante o dia. Minha família tinha uma pequena empresa, trabalhava durante o dia e estudava à noite. E estudava, cara, assim, estudava, às vezes assim, estudava depois da aula, à noite. Mas só que, então, eu fiquei assim, isso de aparecer física na minha vida, digamos assim. O campo de atuação, vamos dizer, é física, né? Cara, quando isso assim foi assim, cara, é isso que eu quero fazer, entendeu? Só que assim, eu não tinha muito noção direito de universidade, onde eu poderia estudar e tal. Só depois que eu descobri a Unicamp e tal. E na sua cidade mesmo não tinha faculdade? Não tinha. E aí, a Unicamp era de criação relativamente recente naquela altura. Entendi. E então, mas aí foi isso, entendeu? Assim, eu vi, não, é isso que eu vou fazer. Né? Daí eu deixei tudo
e prestei vestibular pra e física. acabei entrando na Unicamp. Uhum. E aí, cara, assim, não podia imaginar isso. Eu acabei, assim, minha vida inteira girando em torno da Unicamp. Da Unicamp, nossa. Porque eu fui estudando em graduação lá, depois fiquei uns tempinhos fora, depois voltei aluno de mestrado, doutorado, fiz pós-doutorado fora, e depois voltei e fui contratado na Unicamp e fiz minha carreira toda de pesquisador ali na Unicamp. Pesquisador na Unicamp. A gente até nem citou os predicados do doutor antes de começar, mas ia falar um pouquinho, porque a gente nem falou a área de atuação especificamente, né, doutor? Fala pro pessoal só entender mais ou menos o contexto, seu contexto. Cara, aí é que está. Eu sim, do ponto de vista de carreira científica, foi uma coisa assim meio não usual também. Porque, assim, talvez vocês não tenham ouvido falar, mas teve um físico no Brasil, que era o físico mais famoso do Brasil, chamado César Lattes. E hoje em dia... O currículo Lattes tem alguma coisa a ver com ele? Ele, exatamente ele. Então, esse nome que foi dado para o currículo Lattes é em homenagem a ele. Entendi. Em homenagem a ele. Então, que aliás, ele era nascido em Curitiba. Olha, paranaense. A família dele é originária da Itália, mas é uma família de origem judaica. Né? E era da Itália e depois acabaram vindo para cá, não sei detalhes dessa história, mas ele era de Curitiba e depois foi estudar em São Paulo, na USP. Mas o César Lattes, então, era esse nome assim mais famoso. E o departamento no qual eu fui estudar foi o departamento que ele criou. Não é? Inclusive, assim, durante o mestrado, foi o período que ele estava ainda lá, do departamento, circular por lá. Então, eu até tive amizade com ele, a gente conversava e tal. Que legal, hein? E ele... O Lattes nunca foi uma pessoa fácil. Nunca foi. Pessoa assim... Ele era meio bravo? Não, ele tinha lá as complicações dele, mas vamos deixar... melhor não entrar isso. Então, o Lattes, quando ele tinha 20 e poucos anos, ele foi trabalhar em Bristol, na Inglaterra. Né? E ele trabalhava no laboratório de um cientista chamado Powell, que pesquisava raios cósmicos. Agora, na época, existiam alguns dilemas, algumas dificuldades para entendimento, porque era o seguinte. Veja, tinha um problema difícil de entender, que era o seguinte. Você tem um átomo. Certo. O átomo tem um núcleo e tem os elétrons. Certo. O núcleo é feito de prótons e nêutrons. Os prótons são carregados eletricamente com carga positiva. E os nêutrons são neutros. Os elétrons negativos. E os elétrons negativos. Só que os elétrons ficam lá fora. Agora, o núcleo. O núcleo é extremamente coeso. Né? Aquilo assim, a maior parte da massa se concentra no núcleo e ele é extremamente coeso. Entendeu? Aquilo que você tem de maior compactificação de matéria está ali no núcleo. No núcleo do átomo. Certo. Ok. Como explicar isso? Sim, tudo bem, os nêutrons são neutros, mas se os prótons são positivos, eles deviam se repelir. Como é que eles estão todos juntos, empacotados lá com os nêutrons, que são neutros? Se eles são todos positivos, deveriam se repelir. Sim. E como explicar isso? Bom, então surgiu uma teoria de um físico japonês chamado Hideki Yukawa. E o Yukawa, ele previu, aí é complicado de entrar na história, mas assim, nessa altura já existiam teorias de que forças nesse nível se dão por troca de partículas. Certo. E ele previu a existência de uma partícula que deveria existir, que era um mediador de interação no núcleo, uma força outra, certo, não de natureza elétrica, de uma outra natureza, que mantinha a coesão do núcleo, e deveria existir uma partícula de massa intermediária entre a massa do elétron e a do próton, uma massa que ficasse mais ou menos no meio. Esse foi o cálculo que ele fez. Certo.
E por causa de ser no meio em italiano mezzo, e aí veio meson. Então a ideia é que existiriam os mesons, que essas partículas começaram a ser chamadas de mesons. Certo. Então aí tinha essa coisa de procurar os mesons. Cara, a uma certa altura, uns físicos lá encontraram uma partícula que tinha uma massa assim intermediária. Só que essa partícula, as propriedades dela não batiam com nada que se esperava. Então apareceu essa partícula que por um certo tempo foi chamada de meson Mi e hoje é chamada de muon. E hoje se sabe que ela é uma classe totalmente diferente, mas ela apareceu e a questão é que ela tinha uma massa intermediária e não se entendia como era possível isso, então só complicou o problema. Não resolveu nada. Não resolveu nada. Eu sei que, não, que é meio deve até ser complicado de explicar, mas como é que eles encontram uma partícula? Ela é um cálculo matemático? Não, são medidas experimentais. Então, eles trabalhavam com raios cósmicos, né? Ou então com partículas que emitem radioatividade, né? Também fazem experimentos assim, para ter esse choque de partículas. A questão de usar raios cósmicos é porque são partículas com muita energia e quando elas se chocam com outras, acontecem reações, né, nucleares assim e tal, e aí o pessoal registra isso. Né? Bom, o Cesar Lattes, então com 22 anos por aí, super jovem, foi lá para Bristol e ele começou a trabalhar com... Então eles tinham umas técnicas lá que eles chamavam de emulsão nuclear, tinha umas placas de tipo, digamos, vamos chamar de placa, como se fossem placas fotográficas, certo. Que eles colocavam no alto de montanhas bem altas para pegar esses raios cósmicos que vinham do exterior da Terra meio que registrava aquilo ali. E registravam, entendeu? Essas colisões, daí eles ficavam estudando, analisando as colisões e tal. 22 anos. Porque subindo montanha. E essas partículas deixavam traços, entendeu? Nessas chapas, essas placas. Deixavam traços, aí eles ficavam estudando esse negócio. E o Lattes, ele desenvolveu um tipo de emulsão nuclear diferente e fez umas exposições, aí não me lembro, acho que fez no Pico de Midi, na França e tal. E eu sei dizer que ele conseguiu decifrar a história, que ele detectou esse meson do Yukawa, previsto pelo Yukawa, e que depois decaía nesse outro, que era esse outro muon que os caras tinham achado. Entendi. Então ele achou uma, achou outra, entendeu? E ele registrou isso, ele publicou esse trabalho em 1947, ele tinha 22 anos. E ele... Depois ele foi para Chacaltaya, na Bolívia, que é uma montanha alta também, e expôs essas chapas lá. E depois ele fez um negócio, cara, fantástico, que foi... Ele foi para a Califórnia, nessa época, eles estavam começando com aceleradores de partículas, e ele, conversando com o cara lá que era o chefe do acelerador, eles fizeram um trabalho juntos, e eles perceberam que somando a energia do feixe incidente mais a energia que as partículas tinham de agitação interna dentro do núcleo, em colisões favoráveis, poderia dar a energia necessária para produzir essas partículas, e ele produziu também essas partículas com o acelerador de partículas, ou seja, artificialmente também. Entendi. Bom, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, isso foi... Essas publicações, se eu bem me lembro, são de 1947. Em 1950, o chefe dele ganhou o Prêmio Nobel de Física por essas descobertas. O chefe dele? O chefe dele. Ah, entendi. Poderia ser um possível Nobel brasileiro. Cara, essa foi uma história que ficou assim, sabe? E com a idade que ele tinha, né? A idade que ele tinha. Então, essa foi uma história... Porque assim, que sempre ficou aí para ser explicado direito, nunca foi direito explicado isso. Porque assim, o Prêmio Nobel, ele pode ser dado até a 3 pessoas. Tem que ser uma pessoa viva, não pode ser falecido, e até a 3 pessoas. Pelo mesmo trabalho, no caso ali. Pode ser até trabalho diferente. Acontece, às vezes, eles darem para 3 caras e um deles... Em geral, são áreas correlatas, né? Mas não é o mesmo negócio. Então era o seguinte, tudo bem, o chefe ele tinha desenvolvido essas técnicas e tal, né? Mas o que causou o impacto mesmo que levou ao Nobel foi essas descobertas. E a pessoa diretamente envolvida nisso era o Cesar Lattes, entendeu? Tinha um outro físico italiano, Giuseppe Occhialini, que também participou disso.
Né? Então, o que a gente ouve falar e tal, das pessoas que conhecem mais a história, é que muito provavelmente seria razoável que o prêmio Nobel tivesse sido dado ao Powell, como de fato foi, mas também ao Lattes e ao Occhialini. Né? E eles não ganharam, o Powell ganhou sozinho. Nossa. Né? Então isso foi uma coisa... E o Brasil não tem nenhum Nobel, né? Não tem nenhum Nobel. Seria o primeiro. Então assim, né, é como... Vocês não são dessa geração, né? Mas o Brasil, quando disputou a Copa do Mundo... Na Argentina, a Copa de 78, então o pessoal fala que o Brasil foi campeão moral. Moral. Né? Ele do lado foi moral. O Peru que o diga, né? Prêmio Nobel da Moral. Que massa. Rapaz, se você conhecer essa história, aí você deixa nos comentários, porque eu acho que pouquíssima... Nunca tinha... Uma parte... E mostra a importância, né? Que a gente, às vezes, não dá muito valor para a ciência brasileira. Cara, a ciência brasileira, assim, tinha cientistas brilhantes. Essa geração do Lattes aí e outros também, tinha um pessoal muito, muito bom. Tanto que, assim, cara, assim, se você for ver esses organismos federais que existem, por exemplo, CNPq, essas coisas todas, foram criados naquela época, entendeu? E essa geração, eles foram fundamentais na criação desses órgãos, né? Eu vi que você, se eu não me engano... Mas você tinha feito uma pergunta para mim, eu dei essa volta, expliquei isso. Você é para falar, então era para falar a sua carreira, é verdade. Né? Verdade. E daí eu vi que você, eu ia falar isso, eu vi que você entrou numa área que mistura, se eu não me engano, física com medicina. Como é que é esse negócio? Então, galera, essa história é a seguinte. Então, eu fui lá eu fiz mestrado, doutorado lá nesse departamento do Lattes, né? Do César Lattes. E estudava isso, interação entre partículas com esses dados aceleradores, né? Então, assim, o objeto do meu trabalho era, tipo assim, compreender a estrutura do próton, a estrutura dessas partículas, estrutura interna. E estudei isso, sei lá, metade da minha carreira. Aí eu fiz uma coisa estranha, porque, assim, depois que eu já tinha, assim, orientado estudantes, mestrado, doutorado, já tinha feito minha livre docência e estava com um grupo, digamos, meio pronto e tal. Aí eu comecei a ficar interessado em coisas, em aplicação de física para estudo do cérebro. Neurociência foi para... Neurociência. E então, aconteceu de mais ou menos naquela época, o Instituto de Física está criando um curso de física médica. Curso de física médica. Então, eu me envolvi nesse processo de criação do curso de física médica, acabei virando o coordenador do curso de física médica e ao mesmo tempo, aí eu estabeleci contato com o pessoal da área de neurociências lá da Unicamp, departamento de neurologia, e começamos a colaborar e tal, e fizemos projetos de pesquisa e tal. E nesse meio tempo, aí lá no Instituto de Física, aí eu criei o grupo de neurofísica, que é justamente essa ideia de você usar métodos físicos para estudar a dinâmica cerebral. Nossa. E aí, por isso que eu falei que é uma coisa não usual, porque eu fazia, entendeu, um tipo de trabalho para outro lado. Antes, né? Trabalho teórico e voltado para a física de partículas, de altas energias e tal. E depois foi um negócio que envolvia experimento com humanos. Também tinha modelagem matemática, análise de dados e mil coisas e tal. Tem ciência mesmo. Mas o fim do estudo era prático, vamos dizer assim, né? Tinha aplicações práticas importantes. E no caso, assim, quando a gente... Porque os processos, né? Normalmente doutorado e pós-doutorado, você tem que fazer uma coisa que é nova, né? Lançar um trabalho que é novo. O que você lembra, assim, que pra gente que é leigo entender, que vocês trouxeram de novidade com esse seu trabalho novo aí na parte da medicina, né? Coisa que talvez a gente possa aplicar na nossa vida ou conhecer um dia. Cara, veja só. Eu vou citar um dado para você, porque, assim, muitas vezes o que acontece é que quando você começa uma coisa nova, o fruto não é imediato, entendeu? Você semeia, cultiva, cresce uma planta, e em algum momento ela vai frutificar. Uma coisa assim, eu fiquei extremamente satisfeito no ano passado, porque um estudante desse grupo de neurofísica,
ele ganhou com um prêmio nacional dado pela CAPES de melhor tese de doutorado do Brasil na área de física e astronomia. Nossa, astronomia. Nesse grupo. Olha só. O orientador dele foi me orientando. Então, e numa área que eu comecei, assim, acho que a gente começou isso aqui no Brasil. Entendeu? Assim, essa área Eu nunca tinha ouvido falar. investigando, no caso específico deles, é uma técnica que usa luz laser infravermelho para investigar a atividade do cérebro. E veja, claro que o mérito dessa conquista, porque você conseguir fazer a melhor tese de doutorado do Brasil na área de física e astronomia, então na CAPES eles dão um prêmio de melhor tese de doutorado, eles são dados aí para cerca de 30, 40 áreas, não sei quantas áreas são, e depois a CAPES escolhe o grande prêmio, que é dado para 3 áreas, enfim, tem a divisão técnica deles lá, mas essencialmente é exatas e acho que biomédicas e humanidades, alguma coisa assim. E acho que é exatas e tecnológicas. E esse moço ganhou também o grande prêmio dessa área de exatas. Então, cara, assim, eu fruto do vi essa trabalho notícia, de vocês. Né? eu vi essa notícia e fiquei extremamente satisfeito. Claro, todo o mérito, né, a ele e ao orientador dele. Com certeza. Mas, então é isso, entendeu? A gente plantou. E os frutos estão vindo agora, entendeu? Então está lá o grupo, estão lá os equipamentos todos, e tem um pessoal excelente trabalhando, né? Então, o que acontece é que essas coisas, elas são pesquisas, está na fronteira do conhecimento, e a aplicabilidade disso vai vindo aos poucos. Mas, por exemplo, essa técnica que usa luz laser para analisar a atividade cerebral, uma das aplicações dela é com recém-nascidos, por exemplo. Recém-nascidos que às vezes você precisa fazer algum tipo de exame cerebral, tem uma grande dificuldade. Você não pode, por exemplo, se é um adulto, você põe lá na ressonância magnética, aí faz, mas você não pode pegar um recém-nascido e colocar lá dentro do equipamento, entendeu? Não dá. Muita radiação, né? Nem é. No caso, ele nem fica parado, né, para fazer isso. No caso da ressonância magnética, nem é questão de radiação. Mas é risco, entendeu? Você não tem como deixar uma criança pequena, nem como fazer direito uma imagem de uma criança. Então, isso são exames que você pode fazer na beira do leito, entendeu? Porque você leva o equipamento para lá, coloca ali do lado o laser passa por dentro e lá na máquina ele registra o que ele passou ali, como é que é esse trem? Para explicar como funciona, tem que explicar um pouco, porque assim tem a ver com o fato de que o sangue, quando ele perfunde o tecido, né, cerebral, o que o sangue faz? O sangue leva nutrientes e leva oxigênio. Certo. O oxigênio é levado pela molécula de hemoglobina. Então, quando ela está levando oxigênio, ela chama oxihemoglobina. E quando ela deixou já o oxigênio, ela chama desoxihemoglobina. Essa mudança de oxi para desoxihemoglobina muda as propriedades ópticas da hemoglobina também, portanto, do sangue. Certo. E isso afeta a maneira como a luz laser é absorvida. Tem que usar uma luz laser numa faixa de comprimento de onda específico, que nessa faixa específica ela consegue atravessar a calota craniana, atravessar o tecido e penetrar alguns centímetros no cérebro. E depois ela é recolhida de volta e analisada. Nossa. E através da análise dessa luz, aí tem que entrar em muitos detalhes técnicos para explicar, mas você consegue extrair informação a respeito da atividade cerebral. Entendi. Nossa, e é muito interessante. Porque aí, tipo assim, você vê a notícia lá, mãe encontra, sei lá, novo método de detectar alguma coisa no cérebro da criança. Eu não imagino tanto de estudo e que teve que ser feito para poder
Sim. Quantas pessoas plantaram, colocaram o tijolinho para chegar na Sim, né? Sim, é um trabalho coletivo, né? Um trabalho científico, desenvolvimento científico e tecnológico. É um trabalho coletivo, bem gradual e que vai acontecendo ao longo do tempo, né? E acredito que, assim, dentro de outros trabalhos deve ser algo bem gratificante, né? Você colocar seu tijolinho ali para ajudar a humanidade, assim. Pois cara, isso é uma coisa bacana mesmo. Muito massa. Também acho. Que legal. e vamos trazer já as perguntas do pessoal aí que fez, mas eu só queria... Já é amanhã. Já é amanhã. Doutor, só para então fechar essa questão da sua atividade profissional, vamos dizer assim, hoje, onde você atua, qual que é o movimento que você participa, que você falou um pouquinho ali, né, na Apollo. Então, cara, assim, eu acabei me aposentando na Unicamp, né? E justamente por isso, porque a gente acabou criando a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Que legal. E essa associação, enfim, trabalho com ela full time praticamente. A gente tem muita atividade para fazer, porque são cursos, são seminários, enfim... tem esses concursos que a gente está promovendo, que eu mencionei, não é? Que a gente chama de Projeto Radar. A gente publica uma revista digital chamada Unos Mundos. Eu sou editor da revista, então a gente recebe os artigos, enfim, trabalha no processo de produção dos artigos, a gente escreve artigos, colunas, não é? A gente está escrevendo livro. Então, enfim, essas coisas todas tomam o tempo todo, entendeu? Então, hoje, eu trabalho full time em cima desse assunto. E como que o pessoal pode ter acesso a esse material aí que você mencionou? Cara, assim, tudo via website, né? Então, se colocar lá Cristãos na Ciência, vai cair nesse site da ABC2 e tem as redes sociais. E tem também a Academia ABC2, que eu sou presidente da Academia ABC2. Então, aí coloca lá Academia ABC2, também vai cair no Instagram e nas coisas que a gente tem feito. A gente está trabalhando aí, construindo um novo site da Academia, em breve vai entrar no ar, mas por aí está sendo construído. Spoiler. E que hora que você dorme? A esposa... Rapaz, o negócio é puxado. A esposa acompanha, pastor, esse ritmo de cientista ou não? Como que é? A minha esposa é cristã também, mas ela é artista. Artista, que legal. Tem que ter um equilíbrio, né, pastor? Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Pastor, falei, ó. Pastor. Falei, doutor. Segurei o episódio inteiro, mas não tem jeito, não tem jeito. Fala, antes de aqui dá vontade de perguntar a noite inteira, né? Mas antes de ir para as perguntas, como que você descobriu, assim, o púlpito, vamos dizer assim? É verdade. Que momento que você começou a dar palestra na igreja? Tá? Então, cara, isso é uma coisa interessante, porque eu não tinha esse envolvimento com esse campo da relação entre fé e... Não obstante, não é? Eu trabalhasse na universidade, no campo de pesquisa, e estivesse, né, participando de uma igreja e tal, envolvido em algum ministério e tal, eu nunca tinha pensado nisso exatamente. Até comecei a ser convidado para dar uma ou outra palestra lá na minha igreja. E daí, participando de curso na escola bíblica, que um outro colega estava dando, me convidava para dar alguma aula, eu percebi a necessidade de preparar um curso sobre isso. Aí preparei um curso chamado Fé Cristã e Ciência Contemporânea. E aí fiz um curso assim, de 2 meses, tratando de vários temas na relação fé e ciência. Legal. E aí eu fui entrando mais nesse assunto, estudando mais, lendo diversos autores e tudo mais. E na minha igreja passei, digamos, né, de tempos em tempos ministrar nessa área. Mas aí aconteceu, né, encontrar outras pessoas. Encontrei o pastor Guilherme de Carvalho, que é diretor do Labri Brasil. Que vai vir aqui, né? Vai fazer a ponte para vir no MJCast agora. Ele não pode vir esse ano. A gente teve o Rodolfo Amorim aqui. É verdade. Pois é. Então, e aí o Guilherme estava fazendo um tour pelo Brasil, divulgando um livro da Ruth Bancewicz, livro O Teste da Fé. E quando ele passou lá por Campinas, eu fui convidado e a gente se encontrou e conversou e tal, e aí começamos
ele deu essa ideia de a gente começar a fazer algum projeto nessa área. E aí foi que a gente foi conversando, desenvolvemos esse projeto. O projeto foi aprovado, aí começamos esse movimento para criar a associação. Não é? Que legal. E a associação foi criada em 2016. Né? A gente fez uma primeira conferência nacional Cristãos da Ciência. Que legal. Em São Paulo, lá no Mackenzie, Auditório Rui Barbosa. E lá, no âmbito dessa primeira conferência nacional, a gente fez a assembleia de criação da associação, né? Então, foi criado nessa... Que legal. Então, o púlpito foi o início de tudo ali, depois agora está fluindo pós a associação, vamos dizer assim. Que legal. Legal, hein? Muito bom. Cara, não quer acabar, né? Mas a gente tem que fazer as perguntas. Ele tem que descansar. 00:12. Pra ele ficar gostando Clérison de Londrina. vai batendo ali. Vamos perguntar então, pastor, algumas que não foram respondidas aqui durante o evento, né, na Apollo. Vamos fazer um bate-bola, né? Algo mais rápido, vamos dizer assim. Tá. Qual deve ser o papel da educação na promoção de uma compreensão equilibrada entre ciência e religião? E como a sociedade pode se beneficiar de uma abordagem mais integrada, na sua opinião? Certo. Veja, muito provavelmente uma escola que se dedique a fazer esse tipo de educação integrada será uma escola confessional, né? Porque as escolas públicas dificilmente abrirão essa possibilidade. Propor, né, para isso. Agora, as escolas confessionais elas poderiam sim dar um papel nessa área, e a gente, inclusive, desenvolveu um projeto específico para isso. Nós criamos um material chamado Ciência e Sapiência, que são 4 pequenos livros, cada um para um semestre, pensando no primeiro e segundo ano de ensino médio, 4 semestres, em que a gente trata da interação entre ciência, teologia, filosofia. Nossa, que e massa. Pegando assim diferentes autores ao longo do tempo, diferentes aspectos, e dando uma ênfase, uma atenção especial à questão das virtudes intelectuais. Então isso está ali dentro, no bojo da coisa, para o desenvolvimento. A gente criou esse projeto e esse material porque, de fato, assim, a gente não via nada semelhante existente. E a gente acha importante, porque acho que assim uma dificuldade grande para o estudante é conseguir integrar, ter uma visão integradora ou integral da realidade que o cerca. Então, assim, a formação do estudante ela acaba sendo assim muito enviesada, porque ele aprende, acaba se dedicando muitas vezes assim certas matérias técnicas, mas ele não consegue enxergar aquilo, como que em contexto que aquilo está, como é que aquilo se articula em outros campos, e não conhece muitas vezes uma série de pressupostos que estão por trás daquilo. Certo. Então, a ideia do Ciência, esse projeto se chama Ciência e Sapiência. Essa ideia assim, seria ciência e sabedoria, Sim. Não é? Mas o pastor Igor Miguel, deu essa ideia, desse título, né? Ciência e Sapiência, porque fica meio negócio Legal. que rima assim. Massa. E justamente porque assim, é uma visão das diversas ciências, não só as ciências naturais, mas ciências humanas também, das diversas ciências, mas integrada com uma cosmovisão apoiada na sabedoria e nas virtudes intelectuais, entendeu? Legal. Nada segregado, vamos dizer assim, né? Tipo, aprender isso aqui numa caixinha e depois... Ainda que o aluno tenha, Aham. ele tem lá as disciplinas específicas dele, mas se ele tem essa disciplina também, Aham. aí ele vai conseguir enxergar a coisa, entendeu? De uma forma mais Isso que eu integrada. ia perguntar, se a ideia era isso ser uma disciplina à parte, e né? E é. Não integrado, por exemplo, a biologia, a química, não. Não, eles têm as disciplinas tradicionais, como elas são, Aham. mas teria isso como uma disciplina à parte, que ajudaria, então, ele ter essa... Ele ia conciliar todas as informações que ele está recebendo E saber aplicar na no vida dele. Assim, né? e colocar aquilo num contexto assim que, na verdade, trabalha mais a questão da cosmovisão. Legal, entendi. Então, doutor, a ideia então é que essa fosse uma nova disciplina, né? E o que eu ia falar é que eu acho que
talvez motivaria ou fomentaria o interesse nas outras disciplinas. Porque muita gente está no ensino médio, vê lá química, física, que eu vou ouvir muito disso, que eu vou usar na minha vida isso aqui. Vida. Né? E tendo um contexto do que isso aí tá na vida dele, eu acho que como seria aplicar muito na legal. Vida, é muito massa. Não, com certeza. Legal. Eu tive essa experiência quando eu estava no ensino médio, eu não sei se surgiu na minha época, mas criaram uma disciplina chamada Atualidades. Sei. Era muito voltada para o vestibular, né? Porque às vezes redação e tal, a gente não... Então, né? Por que não uma disciplina voltada para isso, né? Seria excelente. Muito bom. Vamos para a próxima, então? Vamos já... Fazemos mais duas. Vamos fazer mais duas. Eu acho que mais uma, né? Eu acho que essa aqui já... depois já vai... Né? Ó, essa aqui é interessante. A gente falou... O senhor falou um pouco aqui na Apolo, mas eu acho que vale a pena frisar aqui no MJCast. Como a igreja não deve se portar diante dos desafios no diálogo entre fé e ciência. E uma dica para os pastores melhorarem a comunicação dessa abordagem. Acho que isso aqui, pastores, aí, se quiser trazer o contexto de líder de jovens, que a gente fala muito para jovens, né? E jovens muito interessados nesses contextos, acho que é interessante. Legal. Bom, então acho que claramente uma atitude que a igreja não deve ter é a atitude anti-ciência. Não é? Então, veja, eu compreendo, de certa forma, às vezes, uma certa atitude de aversão em relação à ciência, porque apareceu no passado e aparece de vez em quando pessoas que ficam usando a ciência como que querendo dizer que falam em nome da ciência para atacar a fé e dizendo que a ciência prova isso, prova aquilo, prova que Deus não existe e outras coisas que não fazem sentido. E então, as pessoas que sofreram com isso no passado, dá para entender que elas se sintam, digamos, atingidas por esse tipo de postura, certo, que às vezes aparece por parte de certos acadêmicos, de certos cientistas, né? Mas eu acho que as pessoas da igreja elas precisam ter capacidade de discernimento e separar o que é que são algumas pessoas dizendo um certo tipo de coisa daquilo que é o campo geral da ciência e aquilo que a ciência desenvolve em favor da humanidade e tudo isso, e compreender que é uma coisa muito errada e eu vou dizer tola mesmo, abandonar esse campo, porque assim, gente, queira ou não, a gente vai ter sempre e cada vez mais ciência, cada vez mais. Isso não tem por onde não ter isso, entendeu? Às vezes a pessoa tá negando a ciência, mas que mexendo no celular e tomando remédio. Pois isso também. Vou pegar um remédio. Entendi. Isso também é uma tremenda contradição, um entendeu? É hipocrisia. Então, eu acho que assim, buscar uma versão... Então, grande parte, eu acho que assim, central desse nosso trabalho com a Cristãos na Ciência, com a ABC2, é justamente buscar trazer essa visão de integração entre os dois campos, né? A gente fala que o trabalho da ABC2 é construir uma comunidade ponte. Para a gente, assim, o entendimento disso, quem fala muito isso é o Guilherme de Carvalho, que o entendimento não é o entendimento que você vai discutir a relação entre fé e ciência em trabalhos, artigos, em material só. Claro que isso também, e isso é uma atividade importante, mas é necessário que a gente crie uma comunidade de pessoas que interagem e fazem a ponte, a relação entre esses dois campos, uma comunidade de pessoas. Né? E claro, isso é um campo muito próprio de gente que frequenta a academia ou está próximo da academia e ao mesmo tempo é cristão e tem engajamento, não é? E algum tipo de atividade na igreja e tal, ou simplesmente tem uma fé. Eu ouvi muito, cara, e de gente, de cientista, pessoa importante e tal, cristão, que quando eu falei assim, gente, eu achava que eu era um alienígena, entendeu? Porque eu era cientista e era cristão. Entendi. Entendeu? E agora estou descobrindo que não, que tem outros que são assim e que é bom que seja assim e que a gente, legal. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa atividade, né, que é da ABC2 é justamente trazer essa mentalidade de diálogo, não é, entre fé e ciência. E
a gente se propõe, a gente trabalha no sentido de servir a igreja. Então nós estamos, digamos assim, à disposição dos pastores e tal, e a gente fica muito feliz aqui com a igreja de vocês, não é? De estar promovendo, né, essa conferência e de chamar a gente para estar aqui. Então isso revela uma disposição bastante saudável da liderança da igreja e preocupação correta, na minha opinião, sobretudo com jovens e o pessoal que está, universitários e tal, de propiciar esse tipo de abordagem desses temas, né? Então, acho que a atitude da liderança dessa igreja aqui é extremamente saudável e exemplar. Eu acho que outras igrejas deveriam seguir esse caminho, né? Se preocupar com esse assunto. A gente agradece primeiro a sua disponibilidade, sua gentileza de vir trazer um pouco do seu conhecimento para a gente. Para a gente é uma alegria. Você é a cara da apologética, né? Porque você vive disso, de defender a fé, né? com projetos reais no meio da sociedade. Então, pra gente é uma alegria, né? É isso aí, show demais. Fechou? Fechou, acho que foi excelente. Gente, acho que... eu que agradeço assim, a generosidade de vocês, a oportunidade de me chamar aqui para o podcast de vocês. E, enfim, desejo todo sucesso aí. E me sinto honrado, entendeu? De ter estado aqui com vocês, participando da conferência e agora aqui desse papo. Obrigado, Doutor, a honra é nossa. Agradecer aí o pessoal da produção, Matheus Fiuza, Arthur, Luizão, né, que está fazendo a logística aí do Dr. Roberto. E agradecer você que chegou até aqui no episódio, né? Se você assistiu até esse momento, até o final, deixa aí hashtag ABC2, é isso? Isso. Para saber que você acompanhou até o final, deixa aí hashtag ABC2. E se inscreve no canal, já compartilha esse episódio com mais alguém. Você, tem um amigo meu, um jovem que vai entrar na faculdade, o cara gosta de ciências, o cara se interessa, tá perdido aí, dá pra ser cristão e ser cientista, tem que ser ateu pra ser um bom cientista? Não, manda esse episódio pra ele, que ele vai ser abençoado, compartilha na família aí com quem você quiser. Isso aí. E fica ligado porque, né, não vou me comprometer a falar que esse vai ser o primeiro a sair, né, porque às vezes dá um chabuzinho, mas vai ter bastante coisa da Apollo aí que vai sair. Conteúdo legal dos outros convidados, que tiveram também, com a gente. Então fica ligado aí. E antes da gente dar o encerramento oficial, vamos dizer assim, Dr. Roberto, se quiser mandar um abraço pra esposa, né? Fazer aquela moral. Mas pode ficar à vontade, brincadeira. Mas a câmera aqui é sua, mandar um abraço pra alguém, deixar uma palavra final aí pro pessoal, fica à vontade, tá? A esposa estou em contato com ela todo tempo, já mandei um abraço e tal, os beijinhos. Né? Mas, gente, assim, a mensagem é essa. Chega lá na ABC2, coloca Cristãos na Ciência, é fácil, né? Achar no Google, e coloca Academia ABC2. Explorem, a gente tem feito alguns concursos e oferecido prêmios em dinheiro para as pessoas. Eita, agora ficou bom. Que escrevem, não é? Partiu ensaios, entendeu? Legal. Até a oportunidade das pessoas escreverem livros e tal, que né? Legal. Então, se liguem aí nas coisas que nós temos feito. Aliás, assim, uma coisa que vocês não podem perder, nós temos um curso inteiramente gratuito, Religião e Ciência, uma introdução. É só achar lá o Instagram da Academia ABC2 e vai estar lá o link para fazer a inscrição e fazer o curso inteiramente grátis. Religião e Ciência, uma introdução. Academia ABC2, se liga. Show. A gente vai colocar aqui na descrição todas as informações da ABC2 para você clicar, ficar mais fácil de achar também, né? Isso aí. É isso aí. Que maravilha. Show demais. Fechou. Que ele cresça. E a gente diminua. Principalmente a barriga. Tamo junto, galera. Valeu.